Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o arcebispo primaz do Brasil, também o arcebispo da Arquidiocese de Salvador, Dom Murilo Krieger. Seja bem-vindo, Dom Murilo. Muito obrigado, Caio. Me coloco à sua disposição. Eu sei que você tem um tema que quer tratar comigo, já me falou dele, e esse tema me interessa e eu tenho certeza vai interessar muito a todos aqueles que assistirem. Então, me coloco totalmente à sua disposição. E o tema dessa semana é o Sínodo da Família. Bom, a primeira pergunta a ser feita é: o que é um sínodo? O sínodo é uma reunião de bispos, no caso, uma reunião convocada pelo Papa, porque existem também sínodos diocesanos, aí é o bispo diocesano que convoca, sínodos regionais, e esta ideia de sínodo não é nova, não é original. Já havia na primitiva igreja, depois caiu em desuso. Mas o Concílio Vaticano II, que realizou-se de 1962 a 1965, viu a necessidade de a igreja reintroduzir sínodos, porque há temas que são novos, ou mesmo temas antigos, mas que precisam de uma resposta atualizada, e nada melhor para isso do que, como no caso fez o Papa, reunir os bispos do mundo todo. Então, este sínodo, quando convocado pelo Papa, reúne representantes de todos os países do mundo. E, a partir de um tema, cada um dá a sua opinião, apresenta como aquele assunto está sendo tratado em seu país, que soluções apresenta. Então imagine, bispos do mundo todo, trazendo a sua contribuição, faz com que as propostas depois apresentadas ao Papa tenham um valor não apenas para esta igreja ou diocese ou para aquele continente, mas para o mundo todo. Então, os papas têm utilizado ultimamente do sínodo porque eles sabem que eles não têm condições de dar uma resposta completa e profunda sobre todos os assuntos, mas podem, e como se utilizam, da colaboração dos bispos, que os ajudam então a ter elementos para apresentar um documento, o que no caso se chama exortação apostólica ao mundo. E por que um sínodo da família em 2014? Veja, o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, começou a falar da importância da família, mas ao mesmo tempo dos desafios que a família enfrenta hoje. Sempre houve desafio para as famílias, mas penso que nunca como atualmente, porque o ar que se respira na sociedade nem sempre favorece a vida de família. Não faz muito tempo, a mãe podia ficar em casa, cuidando dos filhos, acompanhando-os no dia a dia. Hoje, o ritmo de vida e as necessidades econômicas impedem isso. Então, também a mulher está aí tendo que trabalhar para ajudar no sustento da casa. Com isso, os filhos ficam muitas vezes prejudicados. Além disso, há uma influência dentro do lar dos meios de comunicação. No passado, o inimigo, se puder chamar assim, da família estava fora da família. Agora, o inimigo muitas vezes entra. Eu digo inimigo, não que a televisão seja inimiga, mas muita gente que se utiliza da televisão ou de outros meios de comunicação entram na casa da pessoa com ideias contrárias, não só aquilo que a igreja ensina, mas contrária aos pais. E não é possível os pais ficarem ali vigiando o tempo todo, dizendo isso pode assistir, aquilo não pode assistir, mesmo porque os pais passam boa parte do dia trabalhando. Então, nasceram problemas novos a partir da família. E a igreja sente-se não só no direito, mas na obrigação de dar uma resposta para essa família. Como viver uma família cristã, como ela deve viver nos dias de hoje. Então é isso que o sínodo da família
tem procurado responder. Mas já antecipo que este sínodo, então, tem duas etapas. Uma neste ano de 2014, com o presidente da Conferência Episcopal de cada país e mais alguns representantes escolhidos pelo Papa em função de alguma ocupação que tem, de um ofício que tem. Mas em 2015 virá a segunda etapa, onde vão recolher todo esse material e aí sim apresentar propostas concretas para o Papa. Olha, Santo Padre, nós julgamos que para orientar bem a família é preciso levar em conta tal desafio, tal problema, mas insistir nesse ponto, valorizar mais tal aspecto. Por isso que os documentos que saem após o sínodo são tão realistas, tão fortes e são um verdadeiro programa de trabalho para a Igreja sobre aquele tema. Dom Murilo, quais são os desafios que atualmente a família católica enfrenta e as famílias de modo geral? Bem, não são poucos os desafios, mas eu quero acentuar um: os divórcios, famílias separadas, eu diria assim, com problemas para os envolvidos, porque normalmente ninguém se casa pensando em se separar. Ao contrário, pensa em instituir e estabelecer uma união estável, onde ele se realize, nasçam os filhos e todos possam viver em harmonia. Mas há problemas que nascem. Aliás, aqui, antes de continuar o assunto, quero lembrar o seguinte. Eu li uma vez um texto de um sacerdote que trabalhou muito com casais em crise, e ele fez uma observação muito ousada, só que atrás da observação havia uma longa experiência dele, porque ele escreveu isso quase no final de sua vida. Ele dizia assim: pela minha experiência, 80% dos casais que se separam, esta separação poderia ter sido evitada se houvesse ali na vida deles alguém para orientá-los, para escutá-los, para ajudá-los a refletir. Como uma vez faltou essa pessoa, ou um grupo de pessoas, que pode ser padre, pode ser um médico, um psicólogo, um casal amigo, um irmão, alguém, um parente. Como faltou, os dois, a um dado momento, cessaram o diálogo. E cessaram porque começou o tempo das acusações mútuas. Bom, fecha agora, voltando ao divórcio. A gente sabe que é uma realidade e que causa traumas, porque cada um sai ferido de uma relação, porque haviam se unido no amor e de repente chegam àquela situação extrema. Ninguém sai confortavelmente assim de uma situação dessa de casamento. E sem dúvida que mais sai prejudicados são os filhos, porque acabam ficando desorientados. Eles gostam do pai, gostam da mãe, e é uma tristeza e sofrimento para eles verem os pais se separarem. Por isso mesmo eu penso que antes de alguma separação, os pais deveriam refletir muito, lembrando-se, os filhos precisam, necessitam do seu amor. E o amor não é algo que eu, de repente, consumo e não existe mais. Ele sempre pode ser reaquecido, especialmente se houver uma perspectiva de fé. Mas o que eu vou dizer? Há situações em que os dois se separaram e cada um constituiu uma nova família. Aí vem o desafio. E como fica? Como não pode? Há uma união anterior que faz com que eles não possam se casar novamente. Não possam, portanto, confessar-se. Quer dizer, por quê? Porque a confissão exige o arrependimento, exige um corte. Eu não posso dizer, Senhor, me arrependo de ter roubado, mas continuo roubando. Tenho que dizer, não vou fazer isso. Aquilo que Jesus falou para a adúltera, Jesus não diminuiu a culpa dela, mas também não acusou. Só ele disse, vai e não peques mais. Então, ele pede uma nova vida. Mas há situações em que os dois se casaram novamente, quase não dá para voltar atrás, que a família as duas novas famílias já estão aí, outros filhos nasceram.
Como viver? Ah, não, então muita gente pensa assim, bom, mas se eu não posso confessar-me e comungar, significa que eu estou excomungado, estou fora da igreja. E não é verdade. Não é verdade. A igreja até pede para nós, ministros, que tenhamos assim atenção, caridade, carinho com essas pessoas, que as acolhamos e recordemos a elas que Deus tem muitos meios de salvação. Bom, em primeiro lugar, Deus é que fez o casamento indissolúvel. Portanto, a igreja não pode, a um dado momento, dizer, não, a partir de agora não há mais problema, cada um pode se casar tantas vezes. Se a igreja fizesse essa afirmação, estaria traindo o seu fundador, Jesus Cristo. Não separe o homem o que Deus uniu. Então, quando há verdadeira união, sobre ela a igreja não tem poder nenhum. O que acontece muitas vezes é que há muitos casamentos inválidos, porque o casamento exige uma série de condições. Eu vou dar um exemplo. Se um casal se casou, pensando assim, não vamos ter filho, determinando, está faltando, neste casamento, uma das finalidades mais importantes, que é a abertura aos filhos. Pode nem ter, por um ser estéril, mas ao menos tem que ter abertura à vida. Quando há uma predisposição dos dois, não há sacramento. E se eles falaram para alguém e essa pessoa testemunhar, o casamento é declarado nulo, porque faltou uma condição essencial para um verdadeiro casamento. Bem, mas quando a pessoa se casou, foi tudo certo, não é possível declarar nulidade. É verdade, não podem participar da confissão e do sacramento da comunhão, mas a igreja tem outros meios de salvação e de graça. A oração, o assistir à missa, porque mesmo a pessoa que está em situação normal for na missa, não comungar, a missa tem o seu valor. A comunhão, claro, vai completar, mas a missa como tal tem o valor, se ela se oferece ali ao Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo. Outro meio, o jejum, a penitência, obras de caridade. Então, há muitos meios de salvação que a pessoa tem que pode usar. Porque não é então porque não pode se aproximar da comunhão que, por ipso facto, está fora. Não. Ela está na igreja, a igreja tem que acompanhá-la, ajudá-la, porque a igreja tem a missão de cuidar assim das ovelhinhas que Jesus lhe confia. Mas não tem o direito de simplesmente passar a mão na cabeça e dizer, não, está tudo bem, qualquer jeito vale. Não, não pode. Jesus disse, a verdade vos libertará. Volto à adúltera. Ele não disse, não, o que você fez não é um problema, pode continuar a sua vida. Não, vai e não tornes a pecar. Então a igreja quer ter um olhar de compaixão, apoiar, e aí sim, volto à declaração de nulidade. Quem sabe possibilitar, porque há mais casos, eu citei um exemplo, há mais casos em que muitas vezes não se tem um casamento verdadeiro, faltou um elemento essencial, muitas vezes falta a fé. Então muita gente pergunta, uma pessoa ou duas pessoas que se casaram numa perspectiva somente humana, sem levar em conta o sacramento, este sacramento é realmente sacramento? Ele foi realizado, foi celebrado, mas há uma união que se pode dizer por toda a vida? Então são situações que a igreja vai estudar mais para ver, e aí é uma caminhada. Quanto mais a igreja se aprofundar nesses temas, poderá ajudar aqueles casais que estiverem naquela situação em que se possa declarar a nulidade. Então, em todos os casos, o princípio é esse. Quando não dá para mudar uma situação, mas ao menos a igreja como mãe vai dizer, estou ao seu lado, sofro com você, preocupo-me com você, você é membro da igreja, ovelhinha querida, e vamos adiante da forma que for possível. Bom, o senhor trabalhou em várias dioceses, arquidioceses no Brasil. Como o senhor avalia a situação da família por regiões? Ela é diferente da questão universal da família, digamos assim, falando de forma da igreja, né, no mundo inteiro? Eu diria assim que há traços culturais diferentes, mas hoje, em tempos de globalização,
os problemas acabam sendo idênticos, como também as riquezas e as virtudes. Eu digo tempo de globalização porque os mesmos meios de comunicação entram na casa de todos. Quer dizer, aquilo que é um assunto lá do Japão entra em nossa casa, os problemas que desafiamos entram também. Então as coisas se repetem muito. O que eu diria assim é que, claro, cada povo às vezes reage de uma forma própria diante deste ou daquele desafio. Então eu vejo assim que o grande problema hoje da família, eu vou dizer diretamente, é que ela normalmente não está tendo tempo para Deus. Quer dizer, nós estamos num campo que é um campo da fé, porque a família, segundo o plano de Deus, é uma imagem da Santíssima Trindade, que é família, que é união, que é comunhão, que é amor. Então, uma família que se casa recebe um sacramento para iniciar a nova etapa da vida. Acolhe os filhos como um dom de Deus, os batiza. Mas se não viver dentro de uma perspectiva de fé, o que vai acontecer? Os meios de comunicação, e agora não só a televisão, hoje a internet tem uma força imensa, e você sabe disso, trabalhando nesse meio, ela tem uma força. Quer dizer, esses meios vão formando o coração, a cabeça e a vida daquela família. Tem que haver uma força positiva para assegurar o equilíbrio, a maturidade, o crescimento. Essa força da fé vai se apoiar em vários elementos. A oração em comum. Eu, nesses meus 44 anos de padre, eu nunca encontrei uma família que rezava e que rezava continuamente e que não soube superar os seus problemas. Ler a palavra de Deus junto. O que Deus está dizendo para nós, pais e filhos? O que o Senhor está esperando de nós? Sacrifícios feitos em comum, visitas a doentes, devoção a Nossa Senhora, ao terço. Alguém podia dizer, mas agora é impossível, a vida está muito agitada, não há mais condições de se parar. Olha, tem que se organizar. Quando a gente vê algo como valor, a gente encontra tempo para aquele valor. Então, há necessidade de nos organizarmos nisso, dedicar um tempo a Deus. Porque se a família não se apoiar na fé, outros vão fazer a cabeça, não só dos esposos, mas particularmente dos filhos, e nem sempre de forma positiva. Então, como vai acontecer? Como cada família vai organizar-se? Não sei, mas tem que, uma hora, dizer, o que nós queremos? Queremos formar uma família realmente sob princípios do Evangelho, sob a luz do Senhor, temos que cultivar isso. Senão, não adianta eu querer plantar uma semente de um determinado produto e esperar outro. Não, eu vou colher aquilo que eu plantei. Então, famílias que rezam unidas realmente têm muito mais condições de permanecerem unidas. O senhor já deu alguns elementos, digamos assim, para uma prática de uma família verdadeiramente cristã, que representa a cristandade no ambiente familiar. Poderia falar mais um pouco sobre essa questão? Dentro desses elementos de cultivo da família, eu vejo o diálogo essencial. As equipes de Nossa Senhora falam do dever de escutar, encontrar-se para ouvir o outro. Isso é um grande problema do mundo de hoje. Ninguém escuta ninguém. Basta ver assim, uma roda de amigos, 6 amigos, estão conversando. Um conta o caso, os outros 5 já estão querendo entrar na conversa porque tem um caso que acham mais interessante do que aquele. Ninguém escuta o outro. E já atropelam, já cortam. E assim acontece com casais. Não se falam, não se escutam. Claro, está certo, a vida é agitada, todo mundo trabalhando fora, o tempo é pouco. Mas o diálogo é essencial. Escutar o outro. Saber ver os mesmos problemas que eu estou vendo, ver do ponto de vista do outro. Como é que ele está vendo? Porque senão eu fico martelando numa ideia, mas é o meu ponto de vista. O outro está lá no outro ângulo, vê do outro ângulo de forma diferente. Então, escutar o outro é essencial na vida matrimonial. Escutar os filhos escutarem os pais. Então, criar um ambiente de amizade, de amor. Na minha família,
somos de 9, éramos 9 irmãos, já perdi alguns, meus pais também faleceram, mas a mamãe proibia falar de problemas na mesa. Ela dizia: a mesa não é lugar para resolver problemas. Deixava claro que a mesa era para um momento de convivência, de conversarmos. Isso eu sempre procurei fazer. E eu me lembro que um bispo que esteve um dia na minha casa, passou alguns dias, mais tarde ele comentou com outro: é interessante, lá não dá para falar de problema, porque eu, de uma forma muito assim, pouco discreta, às vezes até, corto e entro em algum assunto que seja mais leve, porque senão aquele ambiente que deveria ser de confraternização fica um ambiente pesado, desagradável, ainda mais hoje, que esses momentos muitas vezes são tão difíceis de se preservar. E é triste que às vezes acontece o contrário. A família está reunida, começa a se discutir, a brigar, e há lugares que inclusive há esfaqueamentos e mortes, sinal de que já foram com o espírito armado. Ora, Jesus valorizou tanto a mesa que ele mesmo quantas vezes se convidava: vou almoçar na tua casa, vou entrar na tua casa, para isso, para que no ambiente onde ele pudesse anunciar uma boa nova. Olha, eu tenho uma nova maneira de se viver. Então penso que esse diálogo, esse clima de unidade, essa capacidade de escuta do outro precisam ser valorizados mais por nós. Temos que acabar com aquela ideia de que eu tenho toda a razão e o outro tem toda a culpa. Não. A verdade é muito mais complexa. Cada um, às vezes, a está vendo de um ângulo. Mas quando todos, honestamente, procuram a verdade, ela se impõe. E a verdade para nós tem um nome, tem um rosto. O rosto de Jesus. E deixa você, meu irmão, minha irmã, assim, um estímulo. Vamos trabalhar pela família. Tudo que se fizer para uni-las mais, trabalhando para que se ame mais, tudo isso é altamente benéfico. E eu tenho certeza que há uma bênção de Deus sobre aqueles que trabalham para construir a família, porque estamos tratando de algo que nasceu no coração de Deus. E se você está se preparando para o casamento, pense bem, analise, você com seu namorado, com seu noivo, com a sua noiva, estão em condições de se casar, estão dispostos a assumir as responsabilidades. E lembre-se do que um dirá ao outro na hora do casamento: eu te recebo por minha esposa, por meu marido, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida. Ninguém se lembra naquela hora de tristeza, então é bom que não se lembre, nem da doença, mas em muitas famílias ela acontece. Mas quando o casal vive numa perspectiva de fé, esses problemas, tristeza, momentos de saúde, dificuldade, vão ser até ocasião para darem um novo impulso, para se unirem mais, para se amarem mais. Que Deus o abençoe, meu irmão, Deus a abençoe, minha irmã. Então, muito obrigado pela sua entrevista. De nada, disponha sempre. Se você gostou desta entrevista, clique em gostei logo abaixo do vídeo e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para convidá-lo para acompanhar as novas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela.